Olá, olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano Chinoca. Hoje nós vamos dar sequência aqui na nossa aula número 2, onde nós estamos abordando aqui o sistema de grupo sanguíneo ABO. Então, de acordo com a nossa programação, então hoje aqui, ó, aula 2, bases bioquímicas, e vamos já direto aqui para o assunto. Bom, então, como que as coisas acontecem? Então, como que essas estruturas, elas estão organizadas na superfície das hemácias, como que essas estruturas vão parar lá e qual que é o impacto disso? Então, a gente precisa colocar tudo isso dentro de uma ordem. Tá? Então, os antígenos ABO, eles são formados em cadeias, então eles são carboidratos, e os carboidratos têm essa característica de se organizarem em cadeias, então em sequências. E essas cadeias são muito grandes, né? Então os antígenos ABO são os mais extensos, tá, de todos os sistemas de grupo sanguíneo. Dos 48 sistemas, o ABO é o mais extenso. Tá? Então, e como isso acontece? Não tem como falar dos antígenos ABO sem falar do antígeno H. Tá? Então, o antígeno H ele é chamado de substância precursora. Então, ele não faz parte do sistema de grupo sanguíneo ABO, mas a sua estrutura interage com os antígenos ABO. Tá? Então, o antígeno H ele vai servir como uma base, né, para que os antígenos A e B fiquem ancorados. Tá? Então, os antígenos A e B eles são chamados de açúcares terminais. Então, aqui, né, a característica do antígeno H, então ele é produzido pelos genes FUT, né, F-U-T. Então, o indivíduo herda também esse gene, e aqui muitos indivíduos herdam. Né, então, o normal é herdar. Indivíduos que não herdam, né, aí eles são considerados aqui raridade, eles são a exceção, né, da regra. Essas substâncias vão ser produzidas pelos genes herdados. E que substâncias são essas? São proteínas com atividade enzimática, e essas enzimas têm a capacidade de transferir um determinado carboidrato para a superfície das hemácias, já numa cadeia pré-existente. Então, para a gente, na imunohematologia, essa construção começa ali no antígeno H. Tá? Então, o antígeno H ele é formado por uma fucose, que é um tipo de carboidrato muito comum, e ele vai ser ligado nessa cadeia. Então, inicialmente, então, quando a hemácia ela sai da medula óssea, né, após passar uma série de processos de maturação, então a hemácia ela é direcionada à circulação sanguínea, então ela sai da medula óssea sem esses carboidratos, essa montagem começa a acontecer, então quando tem a formação do antígeno H, é ali onde inicia a imunemato para nós. Tá? Então, inicialmente, a hemácia ela vai receber essas substâncias, então a hemácia vai ficar recoberta por essas estruturas, né, e aí criando a condição para que os antígenos A e B consigam ser ligados. Tá? Então, indivíduos do grupo O apresentam apenas o antígeno H na superfície das hemácias. Por quê? Os indivíduos do grupo O, eles herdam um gene que não consegue produzir nenhuma transferase ali para ligar nenhum outro carboidrato em cima do antígeno H. Então, os indivíduos do grupo O, a produção parou ali. O açúcar terminal vai ser a fucose. Só que essa fucose é do sistema de grupo sanguíneo H. Tá? Então, aqui não pode se tornar um ponto de confusão. Indivíduos do grupo A, então eles herdam o gene A, aí pode herdar aqui em homo ou em heterozigose, tá? Não tem problema. E aí o gene A, ele tem a informação ali genética, né, suficiente para que seja produzida uma enzima, uma transferase que tem a capacidade de ligar, né, um carboidrato chamado N-acetilgalactosamina na região terminal dessas cadeias presentes na superfície das hemácias. Tá? Então ele liga por cima mesmo da estrutura H. Os indivíduos do grupo B, então, eles já herdam um gene diferente de quem recebeu, né, herdou o gene A, e esse gene diferente produz uma transferase diferente de quem é A, tá? E essa transferase, ela vai pegar uma galactose, que é um outro carboidrato também super comum, né, que faz parte do nosso processo de ingestão,
né? Então está nos nossos alimentos. Então essa galactose vai ser ligada na substância H, e aí temos a formação do antígeno B. Os indivíduos AB, eles herdaram os dois genes, então, tanto de papai quanto de mamãe. Eles herdaram ali, então, claro, se eles têm o gene vai produzir as duas transferases. E essas duas transferases vão atuar, né, ligando os respectivos carboidratos logo ali na substância precursora, que é no antígeno H. Os indivíduos aqui, chamados de OH, ou indivíduos Bombay, né, então eles são até meio famosos, que às vezes aparece um caso ou outro, né, em programa de televisão, ou algum caso que a gente vê pela internet. Então esses indivíduos, eles têm um problema, eles têm uma mutação no gene que vai ligar a fucose na superfície das hemácias. Tá? Então, esses indivíduos Bombay, eles não produzem a substância precursora do ABO. Então, esses indivíduos acabam não expressando nada. Tá? E aí existem algumas questões, né, que atrapalham a prática hemoterápica. Esses indivíduos em Bombay, eles são raros, mas raríssimos. Só que aí existe uma condição relacionada aos anticorpos que nós vamos comentar numa próxima aula. Tá? Então, como que isso tudo acontece? Né? Então, essas enzimas, elas são produzidas majoritariamente por células do tecido epitelial. Então, o que, que é isso? Então, é a parte, é a porção interna da parede de veias e artérias. Né? Então, essas células, elas não são apenas estruturas estáticas, né, que vão ali impedir o extravasamento do sangue para os tecidos. Não, essas células têm outras funções e uma delas é essa aqui, né, é produzir constantemente essas enzimas e aí já estrategicamente, né, já liberar essas enzimas na corrente sanguínea e aí, uma vez na corrente sanguínea, essas enzimas vão fazer o papel delas, que é, né, reconhecer o seu carboidrato específico e colocá-los na superfície das hemácias. Tá? Então, é desse jeito que as coisas acontecem, e aí, a partir daí, né, de toda essa variabilidade que existe, então, tudo isso serve como uma base na prática transfusional. Né? Então, é por isso que indivíduos do grupo A só podem tomar bolsas A e O, indivíduos do grupo B só podem receber transfusões de hemácias B e O, a indivíduos do grupo O, eles só vão poder tomar sangue O também, tá? Por quê? A presença ou ausência dessas estruturas na superfície das hemácias tem uma consequência. E que consequência? Do ponto de vista imunológico. Tá? Então, os indivíduos eles vão formar os anticorpos de ocorrência natural para essas estruturas conforme a característica genética herdada, tá? Aí desses genes, A, B, O. Aí cada grupo vai ter a sua característica e aí para cada grupo deverá acontecer uma transfusão num formato diferente. Tá? Que esse daqui exatamente vai ser o assunto da nossa próxima aula. Aí nós vamos já pular para a nossa aula 3, tá bom? Então, sigam estudando e até a próxima. Um abração.